E eu queria trazer, assim, nesse papo ainda, eu queria que a gente foca muito aqui em soft skills. Você, não me leve a mal, tá? Você é uma pessoa um pouco mais tímida. Sim. Você é um pouquinho mais, tipo, pela tua voz, pelo teu jeito de falar, isso sempre foi assim. Uhum. Mas eu sei que antigamente a tua timidez podia te atrapalhar. Hoje eu sei que a tua timidez não te atrapalha. Não, hoje em dia não. E é isso que eu queria que você tentasse passar aqui. Quais foram os seus desafios pessoais nesse tipo de soft skills, que é comunicação, que é lidar, que você acabou de citar? Eu comecei a ter pessoas abaixo de mim, eu comecei a gerenciar pessoas. Uhum. Quais foram os seus principais desafios em relação a isso? Eu acho que o principal desafio foi porque era mulher numa área de TI que tem muitos homens. E que se hoje em dia é 80% do mercado de trabalho homem, há 15 anos atrás era muito mais, né? Era quase nada mulher. Então eu acho que você já é meio que não desvalorizado, mas as pessoas não colocam tanta fé em você, entendeu? Então acho que isso acaba você mesmo não colocando tanta fé em você. E você mesmo ficando um pouco mais tímida, mais calada, mais na sua, entendeu? Com medo de falar alguma coisa errada, de ser interpretada errado, ou das pessoas rirem de você, né? Já aconteceu uma situação na faculdade acho que foi meu primeiro período de faculdade, uma das primeiras aulas, era C++. E eu era loura na época e o professor chegou pra mim e eu não entendi algo e ele zoou de mim na frente da sala inteira porque eu era loura, então ele deu a entender que eu era burra, entendeu? Então assim, essas coisas assim fazem você... Essas piadas com loura eram muito comuns, né? Hoje já não tá mais aceitável. Imagina, você na área de TI com um monte de homem na sala e faz uma brincadeira dessa, que não é brincadeira, é um desrespeito. Não foi. Eu nem falaria mais com ele. Jamais. Você ficou ofendida? Fiquei ofendida, né? Tu chegou a conversar com o professor sobre isso ou não? Eu não cheguei a conversar, mas ele falava que nunca dava 10 pra ninguém e eu fiz ele me dar uma 10 na Caraca, arrebentou. E fiz ele falar 2 vezes pra sala inteira alto, cara, a minha nota. Então eu acho que foi suficiente. Tá aí naquela categoria que você falou. Tem professor que é muito babaca. Cara, tem muito. Assim, professor, ele tem que tomar cuidado pra não achar que o palco ele é o dono da sala porque ele tá no palco. Né? Mas, enfim, e ele pode desmotivar uma pessoa, né? Nossa. Tem muitos professores bons também. Você consegue, assim como você consegue elevar um aluno, e graças a Deus eu tento fazer isso todos os dias, você pode tirar um aluno de uma carreira que ele tá caminhando pra ir e você pode pegar ele e falar assim, não, que eu sou superior a você, você tem que se sentir abaixo de mim sempre. Como tem chefe que é assim, né? Tem chefe. Eu acho que eu comecei muito a me cobrar, me colocar em posições desconfortáveis. Legal. Isso é legal. Isso te fez bem. Isso me fez bem. Eu me colocava em... Tipo, alguém perguntava alguma coisa e ninguém levantava a mão. Ou alguém perguntava alguma coisa que é pra alguém lá na frente falar e ninguém queria ir. Eu ia. Eu tava super desconfortável, mas eu ia. Eu não via você fazendo isso quando eu tive mais contato contigo. Você foi criando isso, né? Eu fui me colocando em situações desconfortáveis. E eu fui me colocando em situações que eu precisava falar mais com as pessoas, que eu precisava ter mais contato. E aí, de uma forma, eu sou tímida, eu sou bastante tímida, mas dessa forma eu consegui fazer com que isso não me atrapalhasse. Eu continuo sendo, mas eu consigo ter uma conversa normal com qualquer pessoa. Eu consigo falar em público, eu consigo falar em reuniões com muitas pessoas. Eu ainda sou de uma área que, mesmo lá, ainda tem muito mais homem do que mulher. Eu consigo estar numa sala em call com 20 homens e me impor lá e falar o que eu penso sem nenhum problema, entendeu? Bacana. Muito bom. Hoje em dia mudou muito isso, apesar de eu continuar sendo tímida. Como que você... Foi só se colocando na posição, mas teve mais algum suporte? Ao que você acredita isso? Eu acho que meus chefes também me colocavam muito em posições de que eu precisava liderar alguns projetos, então que eu precisava falar mais. E o que eu tento fazer bastante também com pessoas hoje em dia, né? Eu vejo as pessoas que são mais tímidas, eu me lembro muito de mim, e eu falo, gente, vocês precisam estar ali à frente, vocês precisam falar nas reuniões, vocês precisam... igual você falou, né? Tem gente que é muito boa tecnicamente, mas aí ela não acaba sendo boa no contato, na comunicação. E isso acaba atrapalhando muito. Mesmo que você, de qualquer área que você tiver, você precisa ser bom em comunicação. Você precisa se comunicar bem com as pessoas. Senão você não é visto. Se você não é visto, você não é lembrado e... Mas eu lembro assim, eu nunca te liderei direto, né? O Daniel sempre esteve ali, tipo assim, entre o pedido que eu pedia pro Daniel, o Daniel botava você. Mas a imagem que eu sempre tive de você é uma pessoa organizada, que entrega tudo, que você... dificilmente tem que reclamar de alguma coisa. Poxa, não lembro nunca de ter reclamado de algum trabalho que você fez. Então, assim, acho que o teu resultado é a premiação do teu esforço totalmente, né? Tipo,
E totalmente justo, né? Não tem... Né? Quando você fala assim, às vezes a timidez, ela é boa também, dentro de um ponto em que é o seguinte, eu não vou ser aquele meio largado, eu vou ser organizado, eu vou fazer o meu... Quando me perguntarem e eu me sentir bem para dar minha opinião, eu vou dar, mas também não vou ficar dando opinião em coisas que... A timidez, ela não pode te travar. Exato, porque tem gente que é folgada também. Então, eu tô falando, tem que tomar cuidado, é comunicar. Eu falo o que vem na minha boca. Eu falo que... Então, tipo, tem uma... Eu acho que eu prefiro uma pessoa que é mais tímida, mas porque tá pensando muito no que vai falar, do que a pessoa que é meio, tipo, fala demais e não tá nem pensando no que tá falando, entendeu? Não mede as consequências do que fala. Se é só se comunicar, não, tem que se comunicar direito. Sim, né? Tipo, sim, exatamente. Mas bacana, e se pôr em situações difíceis. É complicado no início, você vai se sentir desconfortável, mas você precisa se colocar em situações desconfortáveis. Tu cresce com isso, Exatamente. Você não pode estar ali acomodado naquilo e pronto. Você precisa se... E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.